Amém. Graças e paz de novo, irmãos. Vamos agora para nós ouvir a mensagem com o nosso irmão Henrique. Estenda a sua mão aqui para o altar. Estaremos orando com ele para que Deus possa usá-lo nesta noite e trazer uma palavra de conforto para os nossos corações. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, o teu santo e amado nome. Estamos aqui para honrar e bendizer, Senhor, para dar glórias ao seu nome, Pai, para adorar o teu nome, Pai. Querido Deus, não permita que fale o Henrique, mas sim o Senhor nesta noite, Pai. Que o teu Espírito Santo possa dirigi-lo às suas palavras, dirigir os seus pensamentos e trazer uma palavra de conforto para cada um nesta noite, uma palavra de ministração aos nossos corações, uma palavra de direção segundo a tua vontade, Pai. Usa ele como o Senhor bem lhe prover, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. É um privilégio grande pela segunda vez estar aqui, né? Mas eu creio que isso já estava no coração do Senhor quando eu me rendi a Ele, porque, como o último louvor diz, eu me entrego. E quando eu me rendi a Cristo, eu entreguei a minha vida e a minha disposição. E a palavra de Deus, quanto lindo é os pés daquele que leva o Evangelho. E a palavra diz isso é para todos que são chamados. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Mas essa não é a meditação de hoje, mas isso é muito importante fixar no coração de todos aqui. Bom, primeiramente, antes de começar a meditação, a palavra de Deus que devemos glorificar a Deus com cânticos, louvores e testemunhos e convivência com Cristo. Essa semana eu recebi mais um fruto de oração de 3 anos e meio por aí, que eu orei a Deus, e isso lá na minha casa, lá, eu pedi a Deus que eu gostaria de ter uma família que seria luz, sal, que seria uma família que as pessoas vissem Cristo. E um bom tempo eu fiz exame, não pude ter filho, passei um período, não tive filho, e aí veio a minha nenê. A gente teve uma antes e perdeu, veio a minha nenê. E essa semana eu chego em casa, na sexta-feira minha esposa fala que está grávida de novo. Então essa família que o Senhor está me dando. Então esse é mais um fruto de oração que o Senhor está me abençoando. Um desejo do meu coração, mas na conformidade do Senhor. Amém? Bom, hoje mesmo, o Senhor tocou grandemente sobre o meu entendimento, né? Porque eu tinha preparado algo no sábado e fiz os slides, fiz tudo, né? Mas aquilo não me confortava no meu coração, tinha algo que me incomodava. E resumindo, né? Eu já sempre escutei os pregadores falar sobre esses assuntos, mas eu falei, rapaz, não é possível. Chega no final da hora, tem que fazer tudo de novo, e hoje eu fiz tudo de novo, irmão. E o Senhor confirmou, reconfirmou e falou assim, não. E eu até tive oportunidade de eu não refiz tudo de novo, eu só refiz algumas coisas, porque é algo que eu já tinha trazido, até trouxe aqui no sábado, e trouxe lá no nosso grupo. Mas eu creio que o Senhor, essa palavra é para essa igreja aqui, e o Senhor pede para trazê-la de novo. E então, essa palavra é uma palavra, a palavra diz que a palavra é apta a ensinar e exortar, mas tudo que ela exorta, ela ensina, porque o Senhor nos ama e Ele nos corrige. E eu creio que essa igreja está no coração do Senhor. E para isso, eu venho fazer 2 perguntas para a igreja. Servimos a Deus por amor ou por medo? Essa é uma pergunta que cala, porque o primeiro impacto, nós achamos que servimos por amor, entregamos o coração para Ele. Mas a palavra diz que o Evangelho sim vem bênçãos, mas também tem aflição. E aí? Se hoje a mídia, não sei, a palavra diz que mesmo que vir um anjo do céu não é para a gente acreditar, mas vamos supor que isso aconteça. Tivemos a 100% certeza que o inferno não existe. Continuaremos servindo a esse Deus, entregando a nossa vida como o louvor falou? Ou será que o inferno nos causa medo e por isso servimos ao Senhor? Eu creio que um bom período da minha vida eu me preocupava com o inferno. E hoje eu me preocupo com conhecer a Cristo.
E isso é tremendo, porque a vida da gente vai sendo modificada. A palavra diz isso. Eis que estou em Cristo, as coisas velhas se passaram e se fez tudo novo. Então, essas duas perguntas que ficam no ar, né? Se eu sirvo a Deus por amor ou por medo? Ou, se o inferno não existiria, continuaria servindo a esse Senhor, esse Deus que nós dizemos que entregamos a vida a Ele? E esse Deus às vezes causa renúncia nas nossas vidas. Mas Ele é um Deus que abençoa também. Um Deus que realiza os nossos desejos. Um Deus que supre as nossas necessidades, né? Mas Ele é um Deus que pede obediência. E essa obediência também Ele pede temor. E esse temor é onde que nós servimos a Ele por amor, porque é um temor com reverência. É um temor sem medo. É um temor por gratidão, né? Então vamos lá. Na volta de Cristo. Por que na volta? Não é a volta de Cristo. Porque muitos têm medo, anseiam, não sei, porque não sei se ele vai voltar enquanto eu estou vivo, mas Ele vai voltar um dia. E esse dia é certeza. A palavra de Deus, todos os joelhos dobrarão e todos professarão que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus. Eu não sei se eu vou já estar, né? Na época que Ele voltar, eu já vou estar na glória, ou já vou estar vivendo aqui. Mas, independente, eu só sei que na volta de Jesus vai acontecer algo. Amém? Então, hoje, estaremos meditando na palavra, na parábola, a parábola dos talentos. Isso fica em Mateus 25, do 14 a 31. A 30, desculpa. Bom. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Deu de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-lo imediatamente, e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos. E disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do seu senhor. Chegando até o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui está mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, e sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou o que havia recebido 1 talento, e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes aonde não semeia, e recolhe aonde não plantaste. Então fiquei com medo, e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabeis que colho aonde não semeiam, e recolho aonde não plantei. Devia então entregar meu dinheiro ao banqueiro, e ao voltar eu teria recebido com juro. Tirai dele o talento, e entregai aos que têm 10 talentos. Pois a todo que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exterior, ali haverá choro e ranger de dente. Amém? Bom, é bem interessante que uma parábola antes dessa,
Eu tive o privilégio de estar lendo todo o capítulo, né, para entender melhor sobre esse assunto, e o Senhor me levou ao entendimento que fala sobre os dois servos, né, os dois filhos, que ele diz assim: vai lá colher a vinha que eu preparei, já está pronta. E chegou nesse primeiro, ele falou assim: vou, e não foi. E chegou no outro, ele falou assim: eu não vou. Mas o amor por aquele patrão, ou por aquele, né, se constrangeu e ele foi. E aí ele pergunta para os fariseus: qual desses que foram justificados? Aquele que diz e falou que fazia, acontecia? Ou aquele que no momento ele diz que não e foi e fez? E os fariseus dizem que aquele que foi e fez. Não aquele que só a casca dele, ou o primeiro impacto foi que dizia que faria algo, né? E essa parábola também, essa que eu acabei de ler agora, ela faz uma continuação sobre isso. Que eu creio que na época de Cristo, como hoje, a gente fala muito em tecnologia, em coisas, né, mecânicas e tal. Na época, as pessoas tinham entendimento mais sobre fazendas, colheita, plantação. E ele trouxe essa parábola, dizendo que esse chefe, esse fazendeiro, ia viajar por um período. Mas ele ia deixar uma coisa muito valiosa na mão desses 3 servos. E ele explicitamente diz que 2 desses cataram aquilo que o patrão deixou. Os talentos eram na época como dinheiro e era muito valioso. E esses já logo imediatamente, porque deveria ser um patrão ótimo, um patrão exigente, como disse aqui, um patrão que buscava ensinar, capacitar, né, um patrão de verdade. E ele automaticamente, por amor a esse patrão, ele foi e fez, com a maior da tranquilidade, com a maior da reverência. E o outro, por medo, por preguiça, aquela pessoa que, né, ele catou o talento dele, enterrou, esperou, de que ele voltar, eu entrego. Eu cuido do meu talento aqui, bem certinho, não vou perder, não vou, né, barganhar, vou cuidar dele. E foi. E é bem interessante que, por que eu trouxe essa meditação? Eu, dia 31 de dezembro, eu entrei, todo mundo foi dormir, e eu fui meditar na palavra do Senhor, fui agradecer por todas as bênçãos que o Senhor vem derramado na minha vida, por todas as dificuldades também, porque isso é um trampolim para mim chegar à frente, e louvar a Deus. E entrou uma agonia no meu coração naquele momento, porque eu falei: Senhor, não é possível que a gente vive só de bênçãos, só disso e daquilo, porque o cristão não é só isso, é isso que eu venho aprendendo em outras coisas. O cristão tem muito mais o que fazer. E aí eu dormi, e o Senhor me deu uma revelação para a minha pessoa, que me ficou muito chateado. Eu creio que isso é do Senhor, porque eu estava numa paz tremenda, debaixo lá da Torre Eiffel. Esse foi um sonho que eu tive, visando vocês, tá? Uma paz tremenda, uma tranquilidade, e estava tudo bem, tudo tranquilo, e de repente eu nunca vi uma paz daquela, uma paz assim que eu nunca vi. O mundo estava na perfeita paz. E de repente eu olho para trás, começa a vir um nevoeiro, uma coisa feia, um vendaval, uma tribulação, uma coisa horrível, e eu comecei a correr. Junto comigo vinha muitas pessoas correndo, só que vinha pessoas ao contra, e se jogava naquele lugar. E aí eu comecei a ver pessoas acontecer isso aí. Eu abracei abracei o outro, falava: irmão, o caminho é para o outro lado, o caminho não é para cá, o caminho é para lá. E isso foi aumentando, nesse sonho. E aí eu olhava para os lados assim, eu via pessoas se preocupando só com a sua vida, enquanto pessoas passavam ao lado deles e se arrebentavam nessa tribulação. E eu olhava ao redor de mim, o número só ia crescendo, e as pessoas se preocupavam só com as suas próprias vidas. Isso me magoava muito. E eu creio que esse sonho me veio trazer um entendimento, que hoje nas igrejas as pessoas se preocupam muito em cuidar do seu talento. E o Senhor disse que esse talento tem que ser multiplicado. Então, vamos estar
trazendo essa parábola e essa palavra hoje. Primeiramente, o primeiro ponto, Deus sabe de nossas capacidades. Né? Está no versículo, a gente vai estar trabalhando sobre, quem quiser continuar a Bíblia aberta, senão pode estar lendo lá. Mateus 25, 14 e 15, diz assim: também é como um homem que, ausentando do seu país, chamou o seu servo e entregou seus bens. Aí um deu 5 talentos, e o outro 2, e o outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Bom, o Senhor nos capacita conforme Ele sabe até onde podemos chegar. E muitas das vezes a gente vê aquele cristão dizendo: não importa eu cuidar da minha vida, eu andar na lei. Eu já ultimamente venho escutando muito isso: eu seguir a lei do Senhor, está tudo certo. Mas só isso não te leva ao céu. Você me desculpe, mas a verdade, a Bíblia, ela é verdadeira. Só isso não te leva. Isso te leva a ser um belo religioso, um belo fariseu que sabe da lei, mas não pratica. A palavra de Deus é muito mais. A Bíblia diz: amar o próximo como a ti mesmo. O Evangelho é pessoas, é amar pessoas que estão indo para um caminho errado, e nós vendo isso e deixando. Quantas oportunidades que o Senhor nos coloca na nossa frente, nós perdemos. Eu já perdi algumas, mas o Senhor vem colocando no meu coração que o tempo está curto, e as pessoas estão se perdendo. Então, o Senhor coloca no nosso coração que isso é necessário. Então, esse talento, nada mais é a parábola, ele fala um assunto, mas é outro. O que é? Esse talento que ele nos dá é dom. Amém, igreja? Vocês acreditam que isso é dom? Então é bem legal, porque eu, estudando lá na Bíblia, eu achei sobre o dom. O que é dom? Dom é a capacidade ou talento que o Espírito Santo concede ao povo de Deus, para si mesmo, para uso no serviço de Deus, em favor dos outros. Está na nossa mente já. Só que muitas das vezes o Senhor dá o dom. Quantas vezes o Senhor fala assim: Henrique, ora por esse cara, Henrique. Eu falo assim: depois eu oro. E a gente não ora. A gente não fala de Cristo. A vida daquela pessoa está indo de mal a pior. E isso vai acontecendo. Essas pessoas vão se fiando nessa tormenta e indo para o caminho errado cada vez mais. Então, 1 Coríntios 12, 4 a 7, diz assim: haverá diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. O benefício comum é as pessoas que o Senhor quer resgatar. As pessoas, eu não digo alma, porque o Senhor se preocupa com pessoas. Porque muitas das vezes eu vejo assim, as pessoas falam: mas a alma, o Senhor se preocupa com a alma. Não, Ele se preocupa com pessoas. Porque vocês ainda estão de carne, osso, espírito, alma. Então o Senhor preocupa com pessoas. O Senhor sabe da necessidade de cada um aqui. E muitas delas, minhas já foi suprida, ou vão ser ainda, de vocês também. Então, esse dom, a diversidade de dons, diversidade de ministérios, a diversidade de realizações, Deus que realiza tudo em todos. O dom não é seu, é dele, e tudo que é dele, ele sustenta. Alguém já viu, alguém lembra daqueles telefone antigo, sem ser aquele sem fio? Ele era ligado lá no fio, mas a linha em si era da Sercontel, mas ele era sustentado por energia que não era da nossa casa, mas vinha deles. Então quem sustenta esse dom é o Senhor.
basta nós estarmos dispostos a servi-lo. Lembra que existiam 3 servos, 2 que fizeram multiplicar um talento e 1 que enterrou. Em 1 Coríntios 1, 5 a 7, diz assim: pois em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. E como nós enriquecemos esse dom? Quando nós começamos a conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que nos capacita, esse Jesus que abre o nosso coração com o seu amor. E ele diz assim: enriquecido nele em toda a palavra, em todo o conhecimento. O cristão que não conhece a Cristo, ele não consegue aperfeiçoar o seu dom. É inútil. Ele só está escondendo o dom que Deus deu, porque Ele deu. E esses foram atrás e buscaram. E continua dizendo assim: porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, e todo que não for, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto guardais a revelação do nosso Senhor Jesus. A palavra diz que não vos falta nenhum dom. E hoje eu vejo muitas pessoas passando necessidades, porque existe o dom de abençoar pessoas financeiramente. Existe que isso é caridade. Existe pessoas enfermas. E a igreja que deveria estar sendo luz no mundo não está usando os dons dela. Pessoas indo para esse caminho oposto de Cristo. Dom de evangelismo, dom de pregador. E tem um dom que todos os cristãos têm: e de fazer discípulo. Todo cristão deveria ter um do seu lado, porque todos os apóstolos acompanhavam. A Bíblia diz que é bom que não ande só, que ande 2, para que um caia e outro levante. Isso não está dizendo de marido e esposa, não. É discipulado. Jesus, ele tinha 12. Bom, o segundo ponto é que alguns sabem da capacidade de Deus. E que tem os que sabem e os que não sabem. Eu vou colocar aqui, eu perguntei para alguém, alguns entenderam, alguns não entenderam, eu entendi, então eu vou explicar. Então, que alguns não sabem da capacidade de Deus. É Deus que nos capacita. Não tem alguma coisa. Está dizendo ali, os que sabem, aquele Jesusinho, Moisés, e um dos seguidores de Moisés ali na época, e os que não sabem da capacidade. E eles estão pescando junto, e o outro falou assim: ô Moisés, para de sacanagem, né? Por quê? Porque eu abri o mar ali, vermelho, e ele acabou ficando sem peixe. Moisés sabia que isso ia acontecer, né? Então no nosso meio, muitas das vezes é assim. Uns, nossa, mas servir a Deus é tão difícil. É difícil, porque se a gente usar a nossa força, é difícil. Mas quando nós usamos o dom de Deus e a capacitação dele, e a palavra dele nos capacita, a palavra dele nos exorta, nos ensina, nos modifica, nos dá força. Eu passei por um período esses dias aí, meio feio. E eu juro que eu li muita palavra, mas não meditei nela. E isso não me trouxe alimento espiritual. E pela graça do Senhor, eu clamei muito em casa, eu falei: Senhor, e a pregação de domingo foi uma benção para mim, porque me deu uma força que vocês não têm noção. Matei o gigante na minha vida com uma pedrada, como foi a palavra de domingo. E ela me capacitou, e isso estava tirando as forças do meu dom. Amém? Então, agora eu vou estar exemplificando as diferenças, os que sabem do poder de Deus e os que não sabem. Em Filipenses 2:3, diz assim, eu acho que vou ler aqui, 2:13, é isso mesmo. É só o 14 ali, acho que eu esqueci de apagar, vocês me desculpem esse erro aí. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar. É Deus que faz. O dom é dele. E esses, o cristão tem que saber. Muitas das vezes eu falo: mas eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus, eu não sei falar do amor dele, mas é o Senhor que o capacita.
Eu comentei com a Nícia ali, você vai pregar, eu te falei, Nícia, se eu for sozinho lá em cima eu passo vergonha. Porque é o Senhor que capacita cada um de nós aqui. E continua dizendo assim, segundo a sua boa vontade. Porque aí parte de nós. É um princípio que Deus nos capacita e nos ajuda. Mas segundo a sua boa vontade. Lembram lá? Servo mau e preguiçoso. No final? Bom. Então, eu vou estar falando sobre os que sabem. Está em Mateus 25, 16 e 17. Diz assim: o que havia recebido 5 talentos foi, negociou imediatamente e ganhou 5 e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Então, esses cristãos aqui, esses 2 servos, eles entenderam o princípio que o talento é o Senhor que dá. A capacitação para ganhar esses talentos, dobrar, é Ele que faz. Mas só que tinha um porém. Eles tinham que ir fazer algo pela palavra ou por esses talentos ser multiplicado. E eu fico muito entristecido de a gente ver muitas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho vazias. E por falta de vontade do Senhor, eu não creio. Porque a palavra de Deus diz que quem acrescenta a igreja é o Senhor. Não depende de nós. Depende de nós irmos. Queremos que o Senhor nos capacita. Muitas das vezes tem familiares dentro da nossa casa necessitando desse evangelho, porque é um evangelho inclusivo, não é um evangelho exclusivo, porque Jesus ele chama, vem a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu fardo é suave e leve. Que benção, domingo passado eu estava sentado naquele banco ali, e o evangelho do Senhor Jesus me alcançou. Por quê? Porque eu estava muito agoniado por coisas minha, pensamentos besta. Como eu disse, eu li um período, eu li todos os dias a palavra do Senhor, mas eu não meditei. Porque a meditação da palavra do Senhor é que nos alimenta. Porque a leitura, eu posso ler um jornal e não entender nada. Li tudo, acabou, e aí? Mas ela entrou no meu coração? Não. E esses aqui entenderam esse propósito. Eles foram imediatamente negociar. E multiplicaram, né? E aí é interessante que já foi logo, já rapidinho, já ganhou 5 de uma vez. Aquele mais assim, né? Que o Senhor diz que esse aqui é mais capacitado, porque Ele capacita cada um. E é para falar, pô, mas então eu vou viver a vida inteira. Então se eu ganhar 1, tá bom para Cristo. Porque Ele diz que aquele que fez 2, Ele multiplicou 2, no mínimo. Dobra as coisas, porque o poder é de Deus. Então, os multiplicadores o fizeram por reverência a Deus, né? Reverência a esse chefe, esse líder deles. Por amor. Quem ama Cristo aqui? Amém? Então, isso tem que estar no nosso coração, porque essa palavra de hoje não é para falar, exortar, é para ensinar mesmo. Às vezes nós estamos seguindo a Cristo por medo. E não é por aí, é por amor. É por reverência. E por reverência, devemos ir rápido, porque o tempo está curto. O mundo está enfiando coisas na mente de pessoas que nos leva a ter outros pensamentos. Outros entendimentos. Eu tive uma oportunidade, eu vou falar para vocês que eu fui cortejar a minha filha, segunda-feira passada. Por quê cortejar? Eu comecei a passear com ela e mostrar o quão bom é a gente sair, passear, né? Para que futuramente ela venha conhecer pessoas que não tenham princípios cristãos. A gente falou algumas coisas sobre isso, né? E bom, eu fui no cinema.
Está passando um filme no cinema que, se algum de vocês quiserem lá ver, como o mundo está nos influenciando com coisas ao contrário da palavra de Deus. E esse filme diz que era uma guerra infinita, uma guerra, alguma coisa assim. Alguém pode me ajudar com o nome do filme? Que eu não lembro. Bom, Vingadores Guerra Infinita. E esse filme diz assim, que todos os super-heróis, começa por aí, existe um Big Bang, explode tudo lá, eu creio que ele não nasceu de uma explosão, porque, explosão bonita, né? É nada, brincadeira, hein? Eu creio que eu nasci do Criador. E ele diz que o mundo começou assim, com o Big Bang, bem frisado, Big Bang explodiu e 6 pedras espalharam pelo universo. Não, eu vou contar a história por trás disso, não a história do filme, porque o filme conta outra história, mas por trás disso é maligno, porque ele influencia as crianças a pensar o contrário da palavra de Deus. Sabe o que mais? E bom, então existe um homem lá que diz que ele teve uma visão que o mundo ia acabar em nada, e ele tinha um papel de acabar com a metade da civilização, porque esse mundo ia acabar em nada, todos iam morrer. E quem quer que acabar com o povo de Deus? Bom, começou por aí, mas até aí, legal. Mas esse cara, ele falou que ele era o pai da mentira, um dos super-heróis lá, eu sou o pai da mentira. O que ele tem que falar isso num filme? De herói, de Homem-Aranha, de Superman, aqueles filmes todos lá. E aí o que aconteceu? Ele fala que ele é o pai da mentira, e ele começa a achar essas pedras, vai no planeta, vai no outro, e tal, e chega um momento que falta uma pedra, os super-heróis se encontram lá no planeta, um grupo aqui, outro grupo, eles se encontram e começam a lutar um com o outro, aí ele fala assim, não, meu desejo é matar aquele cara. E o cara fala, peraí, você é do outro grupo e quer matar o fulano? Eu também quero. E eles falam assim, mas qual é o seu líder? Aí um dos super-heróis falou assim, você não quer que seja, que eu fale que é Jesus, né? Eu falei, meu pai amado, um filme de super-herói. E aí você sabe o que o pessoal do cinema fez? Até em si eles riam, tudo, eles bateram palma pro cara e fizeram uou! Como se Jesus não fosse um líder qualquer. Jesus é Deus. Jesus não é um líder. Jesus é o nosso Salvador, o Cristo Salvador. E a mídia e o mundo estão colocando isso na nossa mente. Então, nós que sabemos disso, devemos ir levar esse evangelho. Mas também, com isso tudo, existe aqueles que não sabem. Aí complica, né? Mas vamos lá. 2 Colossenses 3, 23 a 24, diz assim: e tudo quanto fizerdes de coração, como se fizesses ao Senhor, não a homens. E é complicado, né? Porque muitas das vezes é patrão nosso, o ex-amigo, ex-mulher, ex-parente, ex-pessoas que nos machucaram. E a palavra de Deus diz que nós temos que tratar bem essas pessoas, porque Deus, ele diz que ele dá os frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio, né? Paz, longanimidade e amor. A gente tem que amar essas pessoas, porque Jesus, nós seguidores de Cristo, o Evangelho diz que um dos princípios é amar o próximo como a ti mesmo. E essas pessoas estão indo também para esse caminho que não tem volta. Então, e não a homens. Muitas das vezes vimos aquela pessoa e fala, não, essa pessoa não merece. Como Jonas, né? A nossa irmã trouxe aqui a palavra sobre Jonas. Eu creio que no coração dele, eu não queria que eles fossem salvos. Eu queria que Deus descesse fogo na cabeça deles mesmo. Que nem tem uma parte da Bíblia que diz, Senhor, quer que eu peça fogo do céu para cair aqui? Não, eu vim aqui para trazer paz, trazer salvação para esse povo. Eu não vim trazer morte. E muitas das vezes a gente selecionamos pessoas a quem nós vamos falar do Evangelho, a quem nós vamos amar. E o Senhor diz que esses aqui foram imediatamente.
No versículo 24 diz assim: sabendo que recebeis do Senhor a herança como recompensa, servindo a Cristo Senhor. Então, quando nós fazemos de todo o coração como se fosse ao Senhor, vai existir uma recompensa sobre isso. Amém, igreja? Vocês creem nessa recompensa? Então, mas tem um detalhe: eu não faço pela recompensa, eu faço de todo o coração como se fizesse ao Senhor. É um coração modificado, é um coração convertido, é um coração que é de Cristo. Você lembra do louvor? Eu me entrego a ti. É o coração que Ele quer. E hoje em dia, vamos falar com o adversário, né, de Jesus, porque ele é o anti, ou o que comanda ele quer comandar os nossos corações, com medo, aflição, com perca de tempos em nossas vidas, se preocupando o que fazer, o que comer, o que beber. A palavra de Deus diz o quê? Não andeis ansiosos com coisas algumas, o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. A palavra de Deus diz que devemos amar a Deus de todas as formas, em todo o nosso coração, porque assim ocupamos as coisas com a palavra do Senhor e com os afazeres dele. E o que ele diz mais ainda? Diz o quê? Buscai o reino de Deus e suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma delas, a salvação, e uma delas, as necessidades. A palavra em Mateus diz que não é para andarmos ansiosos. E eu sou testemunho vivo. Se um dia eu tiver oportunidade, muitas das vezes eu joelhei meu joelho no chão e falei: Senhor, eu preciso de um trabalho amanhã. E o telefone tocar na hora. Mas a palavra diz que buscar o reino de Deus é conhecê-lo, é vir aqui à igreja todo domingo, nos cursos bíblicos, procurar coisas que edificam, coisas que nos alimentam. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, é praticar. E depois as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o propósito do maligno é encher a nossa mente com coisas inúteis, com preocupações, com o passado, com excesso de futuro, e deixamos as coisas do Senhor de lado. Só que somos próprios aqueles que se preocupam. Bom, eu cuidando do meu talento é o que importa. E vai chegar um momento que vai ter algo a ser feito. Né? Então, eu vou estar explanando agora os que não sabem. Está em versículo 18 e 25. Mas o que havia recebido foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse é o que cuida só da sua vida, que cuida do talento que Deus deu para ele. Mas Deus, ele falou: vou dar um talento aqui, se ele fazer mais 5 fez 5, 2 fez 2, 1 faz 1, no mínimo. O Senhor nos pede o que nós não podemos suportar, o que nós não podemos atingir. Amém, igreja? Amém? Verdade? Bom, então esse servo mau, ele é preguiçoso. Ele escondeu o talento e serve a Deus com medo. É um servo que serve com medo, com egoísmo, né? Se preocupa só nele, se preocupa só até onde alcança ali a parte dele, até onde ofende a vida dele. No versículo 25 diz assim, em Mateus: então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Esse servo, ele não se preocupa nas pessoas que estão se perdendo, ele preocupa só na vida dele. Importante, eu creio que isso é da obra do Senhor. Essa semana eu escutei mais de uma pessoa falar: não, servir a Deus, o importante é servir as leis dele. E aí eu tentei explicar que não somos salvos pelas leis, e aí complicou mais.
Mas é pessoas egoístas, pessoas que se preocupam só em si. Porque se Cristo se preocupasse com si, Ele não vinha nem morrer por nós aqui na terra. Concorda? Amém? E onde estão os nossos pensamentos? Nos afazeres do Senhor ou nos nossos afazeres? Porque diz que Ele se preocupa com os nossos. E faz. E nós? Fazemos os afazeres dEle? Porque diz que o querer efetuar é do Senhor, conforme a nossa boa vontade. Agora é hora de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me rendo a Ti. Amém? Então, em Marcos 12, 24, diz assim: Jesus respondeu: acaso não erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus? É bem interessante, porque isso aqui, muitas das vezes, como eu disse, essas duas pessoas que vieram até a mim dizem: não, basta servir a lei do Senhor, está tudo certo. E pessoas que estão ali muitos e muitos tempos servindo a esse Deus, se preocupando só da sua vida, um egoísmo, um egocentrismo, cuida só de si. É um privilégio grande que o Senhor nos dá a levar esse evangelho, e esse evangelho é levado com amor, com reverência, preocupações de pessoas que estão aí. E muitas das vezes, o evangelho que vem levando hoje aí, é com preocupações na vida financeira, preocupações nos afazeres, nas bênçãos, nas coisas que o Senhor vai acrescentar. Igreja, chegou a hora da gente falar a verdade. O evangelho não é isso. O evangelho é resgatar pessoas que estão perdidas, indo para um lugar que não tem volta. E continua dizendo assim: e depois disso tudo, no terceiro ponto, vai existir um acerto de conta final. No versículo 25 e 19, diz assim: é só o 19. Deus, depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou para acertar conta com eles. Então o Senhor voltará, isso é fato, porque eu creio, se todos estamos aqui, porque cremos nisso, porque a palavra de Deus, todo aquele que crê e confessar com sua boca que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com a boca se faz a confissão, quer dizer, eu falo, eu aceito Jesus? Não, irmão, é confessar Jesus todo dia, 24 horas, e com o coração se crê. Aquele que crê fala. Aquele que crê não se envergonha, porque ele disse que teve medo, vergonha, né? Então, os multiplicadores, Mateus 25, errei de novo ali, hein? Vocês me desculpem. Mateus 22 a 23 diz assim: Eu, Senhor, lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participará da alegria do Senhor. Então, esses vão participar da alegria do Senhor. Esses que foram fiel, que usaram o dom de Deus, multiplicaram. Então, esses vão ter a recompensa. A recompensa que o Senhor vai nos dar, que é a vida eterna. E sem contar os cuidados diários. Mas também existe a recompensa do servo mau, medroso e preguiçoso. E essa é uma recompensa que é inútil a gente falar muito tempo dela. Mas a recompensa diz assim, está em 25, 28 e 30. Tirarei deles o talento, e entregarei ao que tem 10 talentos. Pois a todo quem tem mais, lhe será dado, e terá com fartura. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Por quê? O servo mau e fiel, a palavra de Deus diz que ele procura por verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Amém?
Então, esses servos, em espírito e em verdade, ele tem um local. Diz que vai ter oportunidade de experimentar a alegria do Senhor. Eu não sei quanto grande essa alegria, mas a palavra diz que os olhos não viram, o coração nunca passou pelo coração. Eu imagino a maior das alegrias que eu tive essa semana, são várias, mas foi eu chegar e minha esposa falar, a família cresceu. Foi uma alegria assim que a gente não espera, mas diz que vai ser muito grande. E às vezes nós estamos perdendo tempo, porque talento Deus nos deu. 1, 2 ou 5 Ele deu. Mas esse que ficou 1, Ele só trouxe a dele. O Senhor nos chama não para ser engavetado num quarto. O Senhor nos chama para ser luz ao mundo, para levar esse evangelho à frente. Então, em Apocalipse, olha que benção, em Apocalipse 19, 7 a 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, a sua noiva já se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras dos santos. É um texto que eu acabo fechando sempre com isso, porque é lindo. O Senhor disse que o momento chegou. Eu creio que todos anseiam, se todos estamos aqui, porque ansiamos esse dia. E diz que esse momento vai chegar. E todos nós vamos estar vestidos com as obras, né? O linho fino, com as suas obras já que Deus nos preparou. Então diz assim: e foi-lhe permitido vestir de linho fino, resplandecente, puro, pois o linho são as obras justas dos santos. E me disse: escreve bem, bem-aventurados que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras. É tremendo, porque eu achava e sempre achei que a igreja ela era um local que Deus estava. Mas depois eu descobri que o local onde Deus está é dentro de mim, no meu coração. A palavra de Deus diz que Ele não vive mais templo feito por mão humana, mas sim templo feito pela mão de Deus. Por isso que o Espírito de Deus capacita cada um de nós aqui, incluindo eu. Por isso que Ele nos edifica, nos capacita, nos ensina. Todos aqui creem de amém. Então, igreja, vai chegar esse momento. E o que não está em Cristo. A palavra de Deus diz que quando outra parábola, diz que o Senhor, vamos lá, é a mesma coisa que uma fruta, olhar para a árvore e falar assim: eu vou cuidar da minha vida, sem estar ligado em você. Eu vou cair aqui no chão, o Laércio tem um sítio lá, tem uns abacates lá, de vez em quando a gente vê lá, eles apodrecem lá, e cabe nada. Por quê? Não estão sendo alimentados. 2, não está ligado aos ramos. Não estando ligado aos ramos, não está ligado ao tronco. E não estando ligado ao tronco, eles não são alimentados com a água do alimento deles, mas a água que nos alimenta é a água da vida, é o Espírito de Deus. Então, se nós não estivermos ligados em Cristo, é inútil. Vai chegar o momento que nós vamos apodrecer e vai ser jogado nesse lugar que haverá choro, ranger de dente. Então, irmãos, é o momento de nós colocarmos a mão no coração e entender que o Senhor nos chamou para ser luz ao mundo. Amém? Então, concluindo, que o Senhor nos capacita, igreja. O Senhor sabe das nossas capacidades. É o Senhor que nos chama. E o Senhor tem algo muito grande e imenso para nós. E o desejo dele não é de morte, é de vida eterna. E o mundo nos engana as pessoas que estão aí fora. E o nosso papel deverá ser luz e levar esse evangelho inclusivo às pessoas aí fora. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, então, para uma oração final. Amém. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez que podemos estar aqui na tua casa para te louvar, engrandecer e também para ouvir a tua palavra. Obrigado pela palavra que nós ouvimos hoje à noite. Pedimos, Senhor, que durante essa semana, ao sair daqui, possamos ser aqueles que não vão esconder os nossos talentos,
mas que vamos usar aquilo que o Senhor nos deu para ser uma bênção nas vidas dos outros que estão ao redor de nós. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus ao redor do mundo, agora e para todo sempre. Amém. Amém.